E aí, pessoal, aqui a gente já tá em clima de Copa do Mundo, mas vamos combinar. Nosso BBB é tão ou mais importante que qualquer jogo. Então, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, afinal, enquanto os craques entram lá em campo, por aqui entram histórias de superação, amizade, fé e muitas conquistas. Agora, se ajeita aí, porque está começando mais uma edição do GBM News. E vamos começar dando as boas-vindas para o Gabriel, sobrinho neto da dona Rita. Ela é membro fiel do nosso grupo, sempre postando, interagindo e nos atualizando de tudo que acontece. E a Marília e o Edson seguem provando que o amor não conhece circunstâncias. Depois do emocionante casamento realizado no hospital, os dois continuam em clima de namorados, aproveitando cada momento juntos com muito carinho, cumplicidade e amor. Porque quando o amor é verdadeiro, qualquer lugar pode sim ser cenário para uma linda história. Quem também estava em pleno clima de Dia dos Namorados é o casal Jades e Lúcia. E pelo visto eles descobriram um dos segredos para um casamento duradouro: nunca deixar de namorar. Mesmo depois de tantos anos juntos, continuam celebrando a companhia um do outro e encontrando motivos para tornar os dias mais especiais. Afinal, o amor não se comemora apenas em uma data do calendário, mas em todos os dias da caminhada. E teve a primeira festa junina da Gigi, filha do Léo e da Michelle. Olha que lindinha estava essa caipirinha, viu? E o Ramon segue com força total. Nossa Fênix continua focada nos exercícios, mostrando mais uma vez que determinação e persistência fazem parte sim da sua essência. Cada dia é mais um dia de oportunidade para evoluir e conquistar novos desafios. Mas como a vida também precisa de equilíbrio, é importante fazer aquelas pausas para aproveitar os bons momentos. E dessa vez o rolê foi mais que especial. Um restaurante à beira-mar, apreciando o som das ondas, uma boa refeição e, claro, a companhia fiel do seu doguinho. Viver não é apenas superar desafios, mas também colecionar momentos que fazem a alma respirar mais leve. E a nossa querida Fadinha teve uma semana dasquelas, viu? Agitada, boa e cheia de momentos especiais. Ela contou com a companhia do seu primogênito Luan em um encontro do grupo Colherinha, que frequenta há muitos e muitos anos em São Paulo. Nada melhor do que viver momentos importantes ao lado de quem amamos. E a agenda não parou por aí, viu? Também teve encontrinho com a melhor amiga. Um compromisso que faz parte da famosa bucket list da Fá e que ela leva muito a sério. Afinal, de vez em quando, um café superfaturado é um luxo que a gente merece se permitir. E quando vem acompanhado de boas conversas, risadas e afeto, o investimento vale cada centavo. Interrupção na programação para uma notícia importante. Invasão. Ontem foi aniversário do nosso apresentador, do âncora desse jornal, do rapaz mais simpático que esse grupo tem, o nosso querido Simon. E a gente do jornal não poderia deixar de homenageá-lo. Ele que é completamente diferente de mim. Ele é paz, calmaria, leveza, onda, mar. Já eu sou um furacão. Mas o Simon é muito importante tê-lo conosco, sabe? Porque ele não precisa falar nada, porque a vida dele já é um exemplo para quem assiste. Quando os médicos olham para você e falam é o fim e não tem muita esperança, a gente vê o Simon aqui apresentando com maestria isso aqui, com leveza, com humor, e a gente fala, não tem que ser assim. Não é assim para todo mundo. E aí nos faz acreditar que não vai ser assim, para mim ou para a pessoa que eu amo.
Simon, é muito bom ter você conosco, viu? Você é um cara super espirituoso, multitalentos, instrumentista. O homem faz trilha, surfa, toca, tá aprendendo piano além de tocar e outras coisas, faz pilates, é pai de pet, de planta e marido da Camilinha. Estamos esperando os trigêmeos do casal, inclusive. Mas ter você conosco, Simon, é um grande presente para todos nós. Muito obrigada por sempre estar disposto e por sempre, sempre, sempre embarcar em todas as loucuras que do nada saem da minha cabeça. Nós te desejamos uma vida longa e cheia de saúde. E vamos para mais aventuras do nosso querido Minitel. Começamos a semana do jeitinho que ele mais gosta, aquela hidroterapia, e nessas horas o nosso garotinho só quer relaxar, brincar e aproveitar cada minuto dentro da água. Na fisioterapia, agora já sem as talas nas perninhas, o Theo está voltando aos pouquinhos a reabilitar suas funções. Passo de cada vez, né? Um dia após o outro. E quem acompanha esse campeão sabe que logo logo ele estará voando novamente, viu? Sim, e olha como o Theo já está ficando grande. Foi ao salão cortar o cabelinho, se comportou direito e adorou a experiência. Saiu até com direito a design no corte. Famoso cabelinho na régua. Tá estiloso demais o nosso herói, viu? Na terapia ocupacional, o Theo vem aprendendo sobre formas geométricas e tem sido só aquele sucesso, viu? Cada atividade é uma oportunidade de aprender brincando e desenvolver novas habilidades. E a semana terminou da forma que ele mais gosta, viu? Com mais uma sessão de hidroterapia para ajudar na sensibilização das perninhas. E pela carinha de felicidade dá para perceber que ele aprova o tratamento, viu? Afinal, todo guerreiro merece seus momentos de descanso e relaxamento. E o nosso Super Theo sabe equilibrar muito bem o trabalho duro das terapias com a alegria de ser criança. E agora vamos rapidamente para os nossos comerciais. É rapidinho, não sai daí não, viu? Obrigada. Tá quente aqui, né? Tá gostosa a suquita? Aham. Você é nova aqui no prédio, né? Aham. Eu posso... Tio, aperta o 20 pra mim. Ah, Quem bebe suquita não engole qualquer coisa. Voltamos com uma galerinha que não brinca em serviço, viu? Quando o assunto é fisioterapia e exercício. E quem dá exemplo disso é o seu Humberto, pai da Isa, que vem se dedicando diariamente para cumprir tudo direitinho. Porque ele sabe que cuidar do corpo e da mente é um investimento que traz resultados todos os dias. A Marília também está levando a sério essa nova fase da vida. Quer aproveitar a lua de mel por muitos e muitos anos e por isso capricha em todos os exercícios propostos com uma determinação, força e alegria. Afinal, quando existe um bom motivo para lutar, a caminhada fica muito mais leve. E o Gerson, marido da Inês, resolveu encarar um novo desafio: a fisioterapia aquática. Pelo visto, não faltou coragem para se aventurar nessa modalidade que vem ajudando ainda mais na sua evolução. Existe algo que une toda essa turma: a vontade de superar. A vida às vezes dá rasteira, impõe desafios e tenta desacelerar nossos planos. Mas eles nos mostram diariamente que é possível sim buscar forças, levantar mais uma vez e continuar caminhando. Afinal, dias difíceis fazem parte da vida, mas não têm o poder de definir toda a nossa história. Agora, se tem uma coisa que o Brasil faz bem, além de futebol, é torcer. Talvez nem seja pelo jogo em si. O brasileiro gosta mesmo é dar desculpa perfeita para reunir a família, chamar os amigos,
fazer um lanche caprichado e viver fortes emoções. Porque, convenhamos, gritar com a televisão, sofrer por antecipação e comemorar como se estivesse lá dentro do campo faz parte da nossa cultura. E a nossa turma entrou no clima da Copa, com tudo, viu? Teve camisa da seleção, decoração, reunião em família e muita animação. Porque no fim das contas, mais importante que o resultado é a alegria de estarmos todo mundo ali junto. Confere aí esse timaço preparado para torcer pelo Brasil. Brasil! 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 A seleção chegou! Vini Júnior! Vini Júnior! Rafinha! Rafinha! Alisson! Alisson! Casemiro! Casemiro! Militão! Militão! Marquinhos! Marquinhos! Fabinho! Fabinho! Alexandro! Paquetá! Wesley! Cabeção! Matheus Cunha! Cunha! Martinelli! Martinelli! Henrique! Estevão! Estevão! Respeita o manto, o rei voltou! Neymar! 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 É o Brasil! 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 A seleção chegou! E agora vamos nos despedindo com uma reflexão. Se você precisasse de alguém para lutar ao seu lado, quem que você escolheria? Sua decisão seria baseada na força física, na inteligência, na resistência ou na disposição para nunca desistir? A verdade é que ter alguém por quem lutar nos dá motivação, mas ter alguém que luta conosco é um presente ainda maior. É ter ao lado pessoas que acreditam em nós quando estamos cansados, que nos lembram diariamente de quem somos e que nos ajudam a enxergar possibilidades quando só conseguimos ver limitações. Foi exatamente isso que vimos na história do Gilson, pai da Sheila. Em uma verdadeira força-tarefa de amor, familiares e amigos se uniram para que ele não apenas assistisse à corrida dos namorados, lá em Campina Grande, mas participasse dela. E assim juntos percorreram 3 quilômetros compartilhando não apenas uma corrida, mas uma experiência que certamente ficará marcada para sempre. Porque algumas vitórias não são conquistadas sozinhas, elas são construídas por muitas mãos, muitos corações e muitas pessoas que se recusam a abandonar quem ama. E se um dia o Gilson precisar entrar em mais alguma batalha, uma coisa já está claro para mim, viu? Ele não tem apenas um escudeiro, tem um exército inteiro caminhando ao seu lado. Deixo vocês agora com a nossa chefinha Susan. Até a próxima edição do nosso GBM News. Hoje completa um ano da partida do meu amigo, do meu filho, do Beto. Uma das pessoas que eu mais me afeiçoei, mais me aproximei aqui nesse grupo. Ao mesmo tempo que parece que faz uma eternidade, eu olho e parece que foi ontem. E no dia de hoje, eu gostaria de apresentar o Beto para todos vocês. Primeiro, eu quero apresentá-lo para quem chegou agora, mostrando uma reportagem que a gente fez contando a história dele. Enquanto ele ainda estava aí, depois dele saber a recidiva, estava em tratamento. É uma história que resume como foi a trajetória dele, mas depois a gente vai ter o quadro O Nome da Saudade, que é um quadro que vai mostrar, para além do tratamento, quem é o Beto e por que todo mundo que o conheceu era apaixonado por ele. Oi, Paty, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem a ficha limpa? Aliás, espero que todos os nossos telespectadores tenham, já que na reportagem especial dessa semana nós vamos contar a história de um delegado que hoje está retirado da Polícia Federal, mas que continua gostando de viver perigosamente. Hoje vocês vão conhecer a história do Roberto,
o nosso doutor delegado. Em agosto de 22, o Roberto começou a sentir dores de cabeça frequentes, que ele atribuía a uma sinusite, uma vez que tanto a sua casa quanto um outro imóvel que ele havia comprado estavam em reforma, e o contato com a poeira era constante. Mas, no dia 3 de setembro, ao sair de um restaurante após o almoço, sua esposa, a superintendente Nívia, sempre muito atenta, observou que ele começou a caminhar meio desengonçado, palavras dela, e não hesitou em levá-lo imediatamente ao hospital. Desde o primeiro atendimento, nós já observamos o cuidado de Deus com a sua vida. Uma vez que ele não tinha nenhum outro sintoma mais forte, dificilmente os médicos investigariam mais a fundo as suas queixas. Mas, quando Deus está no comando, as coisas são diferentes. O médico que estava de plantão disse que gostaria de pedir uma tomografia, apenas por excesso de prudência, pois há poucos dias ele teve um amigo com queixas de dores de cabeça que acabou sendo diagnosticado com um tumor cerebral. Seria feita só para desencargo mesmo. Com o resultado, ele já foi encaminhado para a internação, para realizar o quanto antes uma cirurgia para a retirada de 2 massas com realce de contraste que encontraram no seu cérebro. 3 dias depois, foi feita a cirurgia e a retirada de uma delas totalmente e da outra 70%. 2 semanas depois, o diagnóstico do GBM veio, junto com o prazo de validade. Você tem de 12 a 15 meses de sobrevida. Nívia se revoltou e venceu seu medo de dirigir para levar o Roberto para se tratar em São Paulo, no AC Camargo, onde ele fez 30 sessões de rádio e iniciou os ciclos com T-modal. Ele já estava no 7º ciclo, quando combinou de ir ao aniversário do seu aparecido, o pai da Melissa, que eles conheceram aqui no grupo. Momentos antes da festa, ele recebeu o resultado da última ressonância que havia feito, e nela demonstrava uma recidiva. Mesmo de posse dessa notícia, ele colocou um sorriso no rosto para que ninguém percebesse, afinal, era dia de comemoração. No mês seguinte, eles tinham programado uma viagem para a Europa, para comemorar os 15 anos da sua linda filha Mari. A viagem deu lugar à sua 2ª cirurgia para a remoção dessa nova lesão. Dessa vez, ela foi feita pelo Dr. Lepsky, que tem um estudo com vacinas feitas a partir do próprio tumor retirado do paciente. A cirurgia correu bem, com ressecção total. Porém, dias depois ele começou a apresentar febre e desenvolveu uma meningite. 2 semanas depois, ele teve que voltar ao centro cirúrgico. A recuperação durou mais do que o esperado. O aniversário da Mari se aproximava e ela se recusava a enviar os convites para os convidados até que o seu pai estivesse de alta. Roberto reuniu todas as suas forças em prol da sua recuperação. E sim, ele comemorou com ela os seus 15 anos. E não só isso, ele também foi à sua formatura, festejou o Natal, viajou e viajou mais. Ele se deu um carro de presente e fez tudo isso cercado pela sua família, ou melhor dizendo, irmandade. Após 1 ano e 2 meses de estabilidade, a ressonância de outubro agora demonstrou 4 novos focos milimétricos. Os médicos não chegaram a um consenso se isso seria uma recidiva ou radionecrose. Por precaução, decidiram iniciar um novo protocolo que alia carmustina, Avast e Oncoterade. Eu disse que ele gosta de viver perigosamente. O primeiro ciclo foi feito e o seu corpo reagiu bem, sem nenhum colateral. Ele segue firme com a sua alimentação, suplementação e atividade física. E apesar das limitações que vem apresentando do lado esquerdo, esse exemplo de garra, resiliência e fé fortalece ainda mais o vínculo e a admiração que a sua filha Mari tem por ele. Oi, pai! Bom, primeiramente gostaria de demonstrar gratidão, porque eu reconheço quanto eu fui abençoada por Deus, por ter um pai como você, que é tão carinhoso, tão atencioso e que sempre faz questão de estar comigo. E eu me sinto muito amada por conta disso.
Acho que você sabe, mas você é meu exemplo para praticamente tudo. Mas o que mais me inspira em você é a sua força e a sua fé, que são coisas que não andam separadas. Você, depois de tudo que passou e por tudo que passa, permaneceu firme na sua fé e com esperança. E pra mim, isso é a maior demonstração de força que existe. Você é a pessoa mais forte que eu conheço e você é uma inspiração pra mim. Saiba que Deus tá cuidando de você sempre, tá cuidando da nossa família. Nossa Senhora tá intercedendo pela tua vida. E eu te amo demais. Sabe, eu não conheço os planos de Deus, mas tenho certeza absoluta de que de uma forma ou de outra, essa batalha está ganha. Porque alguém que tem esse Deus consigo e companheiras de trincheira tão atentas e leais, tem a vitória garantida. Roberto, você tem sido forte e corajoso, como a Bíblia nos instrui. Mas por favor, vê se pega um pouquinho mais leve. Antes, você só nos fazia perder o fôlego por enfrentar, sei lá, bandidos, ou de repente se aventurar naquelas montanhas russas insanas da Disney e da Universal. Agora enlouqueceu de vez e jogou o sarrafo lá em cima. Tá encarando até coquetel Molotov. Não se esqueça, viu? O único que é feito de tungstênio aqui nesse grupo e que tem o botãozinho do continue depois do game over é o Ramon. Mas brincadeiras à parte, a sua coragem e a união da sua família são algo que inspira a todos nós. Continue nos presenteando com seu exemplo, que independentemente de qualquer limitação, transborda, não sobrevida, mas sim vida, e vida em abundância. Eu tenho muita saudade do Beto, mas eu não quero que essa saudade seja só minha. Então eu te convido para ver e conhecer um pouquinho do nome da saudade de hoje. Mas eu já te advirto, no final, mesmo sem ter conhecido ele, você também vai ter saudade do nosso eterno doutor delegado. Hoje, o nome da saudade não vai começar falando de ausência, porque tem gente que mesmo depois de partir, continua chegando antes da notícia triste. Chega no apelido, na lembrança engraçada, no comentário que alguém repete e todo mundo já sabe de quem era. Chega no sorriso que escapou no meio da dor. Chega naquele jeito de transformar até uma história triste em algo que ainda consegue arrancar ternura da gente. E se a saudade tivesse um nome, hoje ela se chamaria Beto, ou Roberto para os mais formais. Mas para quem conheceu um pouco da sua história aqui dentro do grupo, o nome dele era outro, Doutor Delegado. Afinal, estamos falando de um delegado da Polícia Federal, que ao que tudo indica, saiu da ativa, mas não abandonou completamente o gosto por viver perigosamente. Porque tem gente que nasce com alma de missão. E Beto parecia ser assim, daqueles homens que carregam seriedade sem perder o humor, autoridade sem perder a doçura, coragem sem precisar fazer barulho. Mas Beto também tinha um outro lado, talvez um dos mais bonitos de lembrar. Ele amava parques de diversão. A Disney para ele parecia menos um destino turístico e mais uma espécie de quintal. Era como se aquele universo combinasse com alguma coisa muito dele, a capacidade de se encantar, de reunir pessoas, de transformar viagem em história e histórias em memória boa. E junto disso vinha aquele humor peculiar, às vezes sofisticado, outras irônicos, algumas absolutamente quinta série, porque ninguém se torna um doutor delegado impunemente, sem carregar também um arteiro escondido dentro de você. Em agosto de 22, quando as dores de cabeça começaram, talvez ninguém imaginasse o tamanho da travessia que viria pela frente. Mas Deus, que enxergava antes da gente, foi conduzindo os detalhes. E nesse caminho estava Nívia. Atenta, foi ela quem percebeu que algo não estava certo. E a partir dali, a história do Beto passou a carregar palavras que ninguém desejava ouvir. Cirurgia, tumor, glioblastoma, tratamento, recidiva. Mas aqui existe uma coisa importante. Essas palavras fizeram parte da história dele,
mas nunca escreveram a sua história. Porque o Beto é maior do que um diagnóstico, é maior do que um laudo, maior do que qualquer prazo que tentaram colocar sobre a sua vida. Ele é presença. Marido, pai da Mari, amigo, muito amigo. Aliás, talvez essa seja uma das coisas mais impressionantes sobre ele. Beto tinha amigos. Muitos, muitos mesmos. Daqueles números que fazem a gente olhar para a própria vida social e pensar: será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Porque não era normal. Ninguém reúne tanta gente por acaso. Ninguém permanece tão querido em tantos lugares se não tiver deixado algo verdadeiro pelo caminho. E talvez uma das cenas que mais revele quem é o Beto seja justamente uma cena que foi contada na sua retrospectiva. Horas antes de ir ao aniversário do seu Aparecido, nosso querido maestro, pai da Melissa, que também enfrenta o GBM, ele recebeu o resultado de uma ressonância mostrando a recidiva. Era uma notícia pesada, daquelas que mudam o ar, que roubam o chão, que fazem qualquer sorriso desaparecer. Mas Beto não. Ele colocou um sorriso no rosto e foi. Não porque não doesse, não porque fosse fácil, mas porque aquele dia não era sobre a dor dele, era sobre celebrar a vida de alguém. E olha que coisa rara. Há pessoas que precisam de palco para demonstrar força. Beto demonstrava no detalhe, na escolha silenciosa, no cuidado de não transformar a própria dor no centro da sala, no jeito de continuar sendo ele mesmo, quando a vida tentava arrancar isso dele. Talvez por isso, hoje, exatamente um ano após a sua partida, a saudade ainda não fala em tom baixo, ela fala alto. Às vezes ri, às vezes aperta, às vezes chega sem pedir licença, mas chega trazendo junto a certeza de que algumas pessoas não passam pela nossa vida. Elas ficam morando em algum cômodo dentro da gente. E hoje, quando lembramos do Beto, não lembramos apenas da luta, lembramos do homem, do espírito, da presença, do doutor delegado, que fez da própria jornada uma prova de coragem, mas também de leveza. Lembramos do homem íntegro, espirituoso, cercado de amigos, cheio de histórias, daquelas que fazem da vida um lugar melhor de se habitar. Porque só existe saudade quando algo foi bom. E se a saudade do Beto é grande, é porque o que ele deixou foi enorme. O Beto partiu, mas quem disse que presença só existe quando a pessoa está aqui? Ele continua no amor da Nívia, na vida da Mari, nas histórias que ainda arrancam risos, na fé que atravessou os dias difíceis, na memória de quem teve o privilégio de caminhar com ele. Hoje, a saudade tem nome, tem apelido, tem história, e tem a ficha limpa. Tem humor duvidoso, tem muitos amigos, mas, principalmente, tem presença. Por isso, a saudade de hoje é o Beto, nosso eterno doutor delegado. Meu amigo, obrigado por tanto. E por aqui, nós seguimos na missão. Viva o hoje. Quantas vezes a nossa felicidade está sempre um passo adiante, em um lugar que ainda não chegou. Vivemos esperando pelas férias que estão por vir, pelas festas de fim de ano, pela compra de algo novo ou por aquela viagem com a família. Sempre projetando, sempre olhando o futuro, mas esquecendo de viver o presente. E enquanto o futuro não chega, duas coisas inevitavelmente acontecem. Primeiro, que perdemos o agora. Ficamos tão fixados no que está por vir que não percebemos o que temos hoje. Vivemos no automático, como se o presente fosse apenas um corredor estreito que nos leva ao que de fato importa. Mas será que nos damos conta de que a base das nossas vidas não está nos grandes momentos que esperamos, mas no processo de construção deles? É no hoje, nos detalhes que parecem pequenos, que as nossas memórias mais significativas estão sendo formadas. E o segundo ponto é ainda mais profundo, pois quando desejamos que o hoje passe rápido, estamos sem perceber desejando que a nossa vida seja mais breve. Queremos pular etapas, acelerar os dias, chegar mais depressa ao grande momento.
Mas ao fazer isso, estamos encurtando a vida que temos. Uma vida que, ao contrário do que imaginamos, é vivida principalmente no caminho e não apenas no destino. Pense nas viagens de antigamente. Não era apenas sobre chegar ao destino, mas sobre o caminho percorrido. Eram aquelas longas viagens de carro com a família, onde havia música, brincadeiras, paradas na estrada para comer, conversas e até brigas que mais tarde se tornariam motivos de riso. Era o caminho que construía as histórias, que criava as memórias. Hoje queremos chegar rápido. Sentamos no avião e deixamos que o piloto nos guie muito depressa até o nosso destino, sem valorizar tudo o que poderíamos ter vivido no caminho. A vida não é só sobre os grandes momentos. Não é apenas sobre festas, férias ou conquistas. A vida é o intervalo que acontece entre essas coisas. É o dia comum, o café que tomamos pela manhã, o abraço dado sem pressa, o riso compartilhado em meio à rotina. São essas pequenas coisas que constroem o todo, que ficam nas memórias de quem permanecerá aqui quando nós já não estivermos. Por isso hoje eu te convido para parar e refletir. Será que você está vivendo o agora? Será que você está construindo memórias ou apenas correndo atrás de um futuro que nunca chega? Olhe ao redor e valorize o momento presente. Afinal, é o hoje, quando somado, dará significado ao todo da nossa vida. E quando o futuro finalmente chegar, ele não será vazio, mas estará cheio das histórias que você escolheu viver no presente. Hoje é o único tempo que você realmente tem para criar memórias que durarão além da sua própria existência. A única certeza que temos é o agora, e é nele que se constrói o que deixaremos para sempre. Que esta semana você viva intensamente, estando de fato presente em cada dia e em cada momento que Deus lhe conceder. Se Deus permitir, nos vemos na próxima semana. Tchau. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração.